A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Estou muito feliz com você que está aí, ó, firme comigo nessa jornada de um ano lendo a santa e bendita palavra de Deus. Agora, se você ainda não se inscreveu neste canal, tá esperando o quê? Se inscreva agora. Já vai aí no botão inscrever-se, se inscreve, já marca também o sininho de notificações. Sempre que tiver vídeo no canal novo, você será notificado, você vai receber aí uma notificação. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu joinha. Tudo isso me ajuda a crescer aqui na plataforma, no YouTube, e assim levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Amém? Você também que recebeu este link compartilhado, está assistindo agora esse vídeo, clique aqui, ó, nos cards e você vai ter a playlist completa com todos os vídeos para poder assistir a partir do vídeo de número 1. Afinal de contas, aí já passamos do vídeo 130, já estamos aí às portas, quase chegando já no vídeo 150. Falta só um pouquinho, daqui a pouquinho também chegaremos à metade do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Amém? Mas, sem mais, vamos para a leitura de hoje. Hoje nós vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulos 22 e 23, e também livro do Salmo, Salmo 57, Salmo de Davi. Amém? Vamos então começar aqui a leitura. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou, e apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daquele que me tinha ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça,
conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribui o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranho se me rejeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos decaíram, e cingindo-se saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Que cântico lindo, hein, de Davi para o Senhor. Veja que ele começa falando de como Deus fez proezas. Davi reconhecia que as grandes vitórias que ele teve, muitas delas, foram por atos miraculosos do Senhor. Deus fazia trovejar, tremer a terra,
trazia espanto sobre o inimigo e dava vitória a Davi. Davi também reconhece que fez muito para merecer algumas vitórias, ou seja, que plantou confiança, sinceridade e muitas coisas diante de Deus, que também fizeram com que Deus olhasse para ele. Deus o achou um homem segundo o seu coração. E ele mostra como teve grandes batalhas contra os seus inimigos, mas diz, porque o Senhor lhe deu estas vitórias. Mais uma vez, engrandece ao Deus da sua salvação, o Todo-Poderoso. E esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos para o próximo capítulo. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Davi aqui está declarando uma grande verdade. Muitos dos seus salmos foram verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Continue comigo. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhes cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Você lembra do dia que lemos esse fato? O que está acontecendo aqui é que a Bíblia está nos lembrando de alguns dos grandes feitos, não só de Davi,
mas também dos seus valentes. Porque além de Deus, que era o principal motivo das vitórias de Davi, Davi também tinha os seus valentes que o ajudavam em muito. Homens guerreiros, homens de fibra, homens fiéis ao Senhor e fiéis a ele, fiéis a Davi. E aqui vai falando de alguns dos feitos desses homens, entre eles esse que nós inclusive lemos aqui, falando quando aqueles homens trouxeram a água a perigo de morte e Davi não a quis beber, mas derramou como oferta diante do Senhor. Vamos continuar. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram à risca da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabizeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbaptita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, aos filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beorotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Gitrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Veja que Davi tinha aí muitos homens de guerra valentes que estavam com ele, e desculpe aí pelas pronúncias, tá, amados? Tem nomes aí que só Jesus na causa, a gente tem que falar um monte de vezes para tentar falar certo, amém? Eu quero ler com você agora, então, o salmo do qual falamos, Salmo de Davi. Vá comigo. Salmo 57, Salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo
daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Será que Davi imaginava, quando dizia: cantarei o teu nome entre as nações, cantarei o teu nome para os povos da terra? Será que ele imaginava que os seus salmos se tornariam músicas tão conhecidas como são hoje? Porque muitos dos salmos de Davi são inspiração para muitas músicas que nós cantamos hoje. E não só os salmos que viraram músicas hoje, mas como recitamos os seus salmos e engrandecemos a Deus. E todas as nações onde a palavra de Deus já tem chegado, louvam ao Senhor com os salmos de Davi. Que coisa maravilhosa, hein? Que haja também em nosso coração esse desejo de proclamar às nações a glória e a grandeza do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Ficamos por aqui com mais um dia de leitura e eu espero por você amanhã em mais um dia. Fique firme, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo e já deixar aí também o seu joinha. Forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor e viva Jesus!